Olá, bom dia. Aqui é a Caroline do Satisfeita na Graça. Esse é o áudio de número 33. A verdadeira razão de amar e respeitar. Talvez o principal problema que mantém tantos casais em algum lugar entre o ciclo insano e o ciclo energético seja o medo de que, muito embora tentem praticar a conexão entre amor e respeito, ela não funcione. Veja a seguir algumas amostras de comentários que recebo por e-mail ou pessoalmente em conferências. Meu temor é que eu siga adiante com boa fé, mas meu cônjuge me maltrate. Minha esposa continuará mostrando desrespeito, montada na maior vassoura que já usou. Meu marido vai continuar a ser desamoroso. Ele vai se inscrever novamente na escola de idiotas e será o primeiro aluno da classe. Naturalmente, sempre existe exceção. Alguém que tem receio de tentar o respeito, porque isso pode de fato funcionar. Não desista, confie que Deus vai agir. O meu conselho é sempre o mesmo. Não desista pelo fato de que as coisas parecem não funcionar. Continue mostrando a seu cônjuge amor incondicional ou respeito incondicional. Procure até mesmo pelas mais insignificantes melhorias. O marido não traz flores, mas conserta a torneira que está pingando. A esposa tem dor de cabeça com mais frequência do que você gostaria, mas ela tem diminuído a negatividade. Lembra-se das lentes cor-de-rosa e azul? Não vemos prontamente o que está acontecendo em nosso favor, assim como não vemos o impacto que porventura estamos causando em nosso cônjuge. Um exemplo claro é a carta de uma esposa que explicava que o marido ligou de seu trabalho noturno para dizer-lhe que receberam um pagamento adicional inesperado. Glória a Deus, disse ela, e isso fez com que ele ficasse muito bravo. Então começou a reclamar do quão intensamente ele tinha de trabalhar. Ela tentou lembrá-lo que eles realmente precisavam de dinheiro extra e por que não ser agradecido? Enquanto ele continuava a derramar sua insatisfação com a vida, ela, que era do tipo que dava muitos sermões, decidiu não lhe dar outra repreensão gentil para que parasse de sentir pena de si mesmo. Em vez disso, ela ficou respeitosamente calada. À medida que seu silêncio continuava, ele disse: "É melhor você parar com essa coisa de ficar calada. Estou falando sério, você não é assim e isso me deixa nervoso. Alguma coisa está errada aqui, não gosto disso. Nunca pedi para você ficar calada. Disse para você me ouvir sem ficar sempre dizendo alguma coisa. Portanto, pare de ficar quieta." Quando ela me escreveu para dizer que sua atitude respeitosa aparentemente não estava funcionando, respondi que de fato estava funcionando e muito. Naquela fase de seu casamento, os maus hábitos de seu marido precisavam cessar, e ele já tinha essa convicção. A quietude provavelmente fez com que ele ouvisse a si mesmo, e ele não gostou do que estava ouvindo. Diante disso, ele atacou, mas a quietude dela estava funcionando de maneira poderosa. Insisti para que ela fosse paciente e deixasse que o Espírito Santo convencesse seu marido. Meses depois, ela respondeu: "Estamos nos dando muito bem. Nossas discussões mudaram para melhor." A vida espiritual de seu marido mudara significativamente, e ela deu crédito a Deus, mas adicionou: "Gostaria de pensar que isso teve muito a ver com a minha nova atitude e meu silêncio, e o respeito em palavras e atos." Essa esposa é um exemplo perfeito de como é fácil ter dúvidas quanto as coisas não parecem ir bem como de fato vão. Leva tempo, em muitos casos, meses, antes que haja uma mudança. Não duvide do brilho da luz da palavra de Deus em suas horas escuras. Aqui está outro exemplo de uma esposa que achava que nada estava acontecendo, mas que depois ficou maravilhada. Ela ligou para seu ex-marido e pediu desculpas por nem sempre ter respeitado a posição dele em sua casa. Ela é cristã e ele não. Houve um silêncio e então ele respondeu: "Obrigado." Isso encerrou a conversa, mas alguns dias depois ele ligou de volta no meio da noite em lágrimas, pensando na razão dela ter pedido desculpas. Ela explicou que precisava pedir perdão por não ser aquilo que ela deveria ter sido como esposa. Mais uma vez, a conversa terminou abruptamente.
Parecia não estar acontecendo muita coisa. Outra semana se passou e mais uma vez ele ligou no meio da noite. Ele havia pensado em tudo que ele mesmo havia feito e pediu desculpas. Prosseguiu e falou sobre todos os seus erros. Algumas das poucas palavras bondosas que ele me dissera. Em outra situação, uma esposa saiu de casa. Orientei o marido sobre como se comportar diante dela de maneira mais amorosa. Isso prosseguiu por algum tempo e ele estava vendo pouco progresso. Então, certo dia, ela disse: "Você está querendo que eu implore para que me peça para voltar para casa?" As histórias acima são apenas alguns exemplos do que pode acontecer. Não desista, porque semanas ou meses se passaram sem resposta. Não interprete atraso como derrota. Não presuma que aquilo que você está fazendo é infrutífero. É mais comum que o amor ou o respeito estejam trabalhando em seu cônjuge mais do que você possa perceber. Alguma coisa está transpirando na alma daquela pessoa. Tenha confiança de que Deus vai agir. Quando simplesmente não funciona, o que fazer? Qual é seu maior temor no casamento? Como marido, seu maior temor não é que você coloque amor, mas sua esposa responda com crítica? Em resposta à sua tentativa bem intencionada de conectar-se, estar aberto, ser simpático, apaziguar, ser dedicado e mostrar seu apreço, ela continua sendo desrespeitosa. Como esposa, seu pior medo não é que você coloque respeito, mas que seu marido seja desamoroso, mais desamoroso do que nunca? Você já aprendeu a língua estrangeira do respeito ao apreciar os esforços dele no trabalho, seu desejo de proteger e prover, de servir e liderar, de contribuir com seu discernimento. Você também tentou dar-lhe uma amizade ombro a ombro e mais intimidade sexual. A despeito disso tudo, ele continua sendo desamoroso. Com boa fé, você deu o primeiro passo como uma pessoa madura da relação, mas seu cônjuge não mudou. Quando Jesus falou das provas e tribulações que os crentes poderiam ter por segui-lo, ele mencionou que os inimigos do homem serão os da sua própria família. Mateus 10:36. Para você, a situação pode ser exatamente essa. Sendo assim, será que você deveria dizer: essa coisa de amor e respeito não funciona? Quando ama ou respeita incondicionalmente, você está seguindo a Deus e a vontade dele para você. Em última análise, seu cônjuge e seu casamento não têm nada a ver com isso. Você está simplesmente demonstrando sua obediência e confiança diante de uma esposa desamorosa ou de um marido desrespeitoso. Amor incondicional e respeito incondicional serão recompensados. Chamo isso de ciclo recompensador. Jesus disse: "Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão?" Mateus 5:46. Talvez Jesus tivesse em mente seu casamento problemático quando disse isso. Creio que Paulo também tinha seu casamento em mente quando escreveu Efésios 6, de 7 a 8. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. No contexto imediato, Paulo refere-se à maneira como os escravos devem servir a seus mestres, mas perceba que ele termina a passagem dizendo que ela se aplica também às pessoas livres. Em outras palavras, essa ideia se aplica a todos os crentes. Se seguir o raciocínio até alguns versículos atrás, você encontrará Paulo mencionando esse mesmo princípio em relação a filhos e seus pais, e também a maridos e esposas. Paulo está dizendo que seja o que for que façamos como para o Senhor, receberemos de volta do Senhor. No casamento, tudo que você faz vale, ainda que seu cônjuge o ignore. É disso que se trata o ciclo recompensador. O amor dele abençoa independentemente do respeito dela. O respeito dela abençoa independentemente do amor dele. Quando comecei a ensinar essa verdade bíblica como algo relativo ao casamento, não tinha certeza de como as pessoas receberiam essa ideia. Surpreendentemente, muitos deram boas-vindas de braços abertos à mensagem do ciclo recompensador. Aqueles que se sentem desamparados de repente entenderam a verdade de que o que fazem importa para Deus, nada é desperdiçado.
Esse pensamento não apenas rejuvenesce casamentos ruins, mas é muito útil para bons casamentos. O princípio-chave do ciclo recompensador é simplesmente tão relevante para um bom casamento quanto para um ruim. Em última análise, todos os maridos e esposas devem praticar os princípios de amor e respeito em primeiro lugar por causa da obediência a Cristo. Se não o fizerem, é fácil demais começarem a ser arrogantemente orgulhosos em relação ao nosso ótimo casamento. Todos os casais devem ter cautela. Aqueles que acham que estão de pé podem facilmente cair. Muitos casamentos parecem ir muito bem e então, as rodas caem. Se tirarmos nossos olhos de Cristo, ou nunca colocarmos nossos olhos em Cristo em primeiro lugar, vamos construir sobre a areia, e quando a tempestade vier, podemos ser derrubados. Outro benefício do ciclo recompensador para um bom casamento é que vocês podem entender por que estão tratando um ao outro do modo como fazem e ser mais bem preparados para explicar a conexão entre amor e respeito. As recompensas aumentam exponencialmente. Quais são as recompensas? Recebemos algumas delas na terra, mas teremos incríveis recompensas no céu. Essa foi a leitura do livro Amor e Respeito, de Emerson Eggerichs, da editora Mundo Cristão. Nós continuamos a leitura na segunda-feira. Que Deus abençoe o seu final de semana e que você possa praticar amor e respeito incondicional. Tchau, tchau.